Olá, mais um Na Casa do Povo no ar e nós estamos na temporada de ex-vereadores, pessoas que um dia foram parlamentares aqui na Câmara Municipal de Campinas e que hoje têm uma atividade política ou uma atividade aí no Executivo. O nosso convidado dessa semana é o ex-vereador Sidão Santos, ele que está aqui com a gente, vai falar um pouco da sua trajetória. E como é de praxe, eu vou fazer a minha auto e audiodescrição. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados na altura dos ombros, com mechas loiras. Eu tenho 1,55 m, olhos castanhos. Ao meu fundo... e tô com uma blusa hoje, ela é um verde meio limão misturado com musgo. E ao meu fundo, nós temos o estúdio do nosso podcast Na Casa do Povo, todo em preto. À minha esquerda, um televisor escrito Na Casa do Povo, em azul e branco. Sidão Santos, seja bem-vindo. Eu já o convido também a fazer a sua auto e audiodescrição. É um prazer imenso, viu, Mirna, estar aqui no seu programa, tá bom? Eu sou o Sidão Santos, né? Eu sou um homem negro, cabelo carapinha, tenho 1,78 m de altura, tenho 58 anos de idade, né? Estou de camisa branca, sou casado, sou pai de 2 filhos, né? Sidão, e aí? Olha, Sidão, ele esteve na Câmara, exerceu 4 mandatos consecutivos, terminando em 2020. E depois que ele saiu da Câmara, inclusive hoje, aqui eu recebi o material da assessoria, você é o diretor de Mobilidade e Sustentabilidade da Secretaria de Trânsito e Transporte de Campinas. E também já presidiu a Fundação José Pedro de Oliveira, que é responsável pela conservação e a gestão da Mata Santa Genebra, no distrito de Barão Geraldo. Vou começar um pouco de trás para frente então, Sidão. Como está sendo essa experiência como diretor de mobilidade e sustentabilidade na Secretaria de Transportes aqui de Campinas, da nossa cidade, que tem tantas questões de mobilidade, hein? Então, Mirna, é assim, uma experiência nova, importante, né, para mim. Na realidade, é uma cidade que tem hoje 1.200.000 cidadãos, né? Temos aí quase 1 milhão de carros. A gente já tem quase 2 carros por pessoa, é isso? Estamos chegando quase 1 carro por pessoa, né? 1 milhão de veículos circulando, né? É um trânsito complexo, né? Hoje, só para você ter uma ideia, se você pegar mais a região metropolitana que acaba circulando, né, no trânsito de Campinas, então é complexo, né? E nós estamos aí, né, ajudando, né? Eu assim fiquei muito contente pelo convite, né, do prefeito, né, prefeito Dario Saad, e também do nosso secretário. E uma missão, então, Sidão. Olha, mobilidade, quando a gente já pensa em trânsito e transporte, evidentemente a gente pensa nas questões ambientais e que tenha toda essa questão, né, do trânsito, que aquilo gera ao meio ambiente, sustentabilidade. É possível fazer com que as duas coisas combinem? Olha, Mirna, é possível, né? Quando se tratando, no caso de mobilidade urbana, né? É aquilo, o cidadão, você tem que dar condição, né? A prioridade é para o pedestre. Essa é a prioridade nossa, né? De dar condição, um trânsito seguro, onde o pedestre possa circular. Olha, né? Mas agora eu vou ser um pouco crítica quando a gente fala do motorista campineiro. Particularmente, eu dirijo, mas muitas vezes, claro, você estaciona aqui mesmo em frente à Câmara. Você vai atravessar, parece que a pessoa acelera, não o motorista, ele recua para que o pedestre... Como que a gente vai conseguir fazer com que esse pensamento mude? A gente tem muitas cidades que o pedestre, ele tira o pé da calçada, todos os carros já vêm, primeiro que já vem devagar, né? Já param. Como que a gente consegue educar esse pessoal, Sidão? Olha, Mirna, é questão de educação de trânsito, né? Nós temos um problema muito sério, né? Por quê? Porque as cidades, né, na concepção, na criação das cidades, né, lá, historicamente, as cidades, elas foram feitas para o cidadão, para o ser humano circular, né? Quando o ser humano deixou de ser nômade, né? E passou a viver em comunidade, né? Geralmente eram perto de rios, né? E você tinha ali um castelo, né? Principalmente ali na época medieval, né?
E aí, Mirna, o que circulava? Era no máximo cavalo, carroça, as pessoas andavam muito de a pé, né? Sim. E aí veio a modernidade, né? E aonde a indústria automobilística, né? E aí nós acabamos assim, tendo como pessoas, como gestores, isso a nível de mundo inteiro, sempre está pensando no automóvel, né? Ó, vamos dar a prioridade ao automóvel, né? Abrir as avenidas, diminuir as calçadas, né? Isso, agora nós estamos mudando esse pensamento, né? Hoje Sim. A cidade ela é das pessoas, é do cidadão. A prioridade é do cidadão. O cidadão circule com segurança nas faixas de pedestres, que tenhamos semáforos, tenhamos toda a condição, né? Tanto o cidadão que anda de a pé, como um cidadão que anda de bicicleta, né? Agora, temos os veículos, nós temos 1 milhão de veículos. Sim. E temos que criar avenidas, as expressas, né? As marginais, né? Temos que criar da condição, né, de segurança para que esses veículos circulem, né, cheguem aos seus locais e circulem com segurança, né? Sim. Então esse é um grande dilema, viu, Mirna? E aprender a respeitar os pedestres, né? Esse é um grande dilema, que é essa questão de educação de trânsito, que nós temos que conscientizar o motorista que aquele cidadão que está andando de a pé, que está ali numa faixa de pedestre, pode ser o seu filho, pode ser seu irmão, pode ser seu pai, né? Então, o que nós temos que fazer? Realmente parar nas faixas de pedestres, realmente andar com segurança, não usar o celular no trânsito, né? Essa questão do álcool no trânsito também é muito importante, né? Sim. Então, o que nós temos que fazer? Uma sociedade consciente, uma sociedade que tenha o veículo como seu meio também de locomoção, né? Um dos meios de locomoção, mas que sempre esteja pensando naquele cidadão que está de a pé, ou está de bicicleta, né? Tá sempre cuidando dele, né? Ô Sidão, eu vi aqui que, inclusive, eu falei na abertura sobre a sua passagem, né, sobre sua gestão lá na Fundação José Pedro de Oliveira, e vi que você, inclusive, é pós-graduado em gestão ambiental pela Universidade Paulista. Eu queria, olha, pós-graduado em engenharia ambiental e saneamento básico pela Universidade Anhanguera, pós-graduado em urbanismo também pela Universidade Anhanguera. Como que você, na sua carreira, vereador, depois foi gestor, você também procurou o embasamento da universidade para permear todo esse seu trabalho? Como que é isso para você? Então, Mirna, o conhecimento, né? O conhecimento é tudo, né? Eu acho que nós, seres humanos, sempre estamos aprendendo, né? E eu acho que o melhor lugar de você buscar conhecimento é na academia, né? Nas universidades, né? E eu tive a oportunidade de fazer 3 pós-graduações, né? Inclusive, você acabou de falar, engenharia ambiental e saneamento, gestão ambiental, que é uma área que eu gosto, que é essa questão do cuidado do meio ambiente, e a questão do urbanismo. E essa questão do urbanismo que me dá todo esse conhecimento na questão de pensar a cidade, de ter um olhar diferente para as cidades, né? Sim. Entendeu? A cidade para as pessoas. É unir a prática a teoria da academia para colocar aquilo, como se diz, no dia a dia de Campinas. No dia a dia de Campinas, é isso. E como foi, então, estar à frente da Mata Santa Genebra, a Fundação José Pedro de Oliveira, que também é um desafio. A gente tem aquilo lá como uma riqueza ambiental da nossa cidade, como não a gente pode dizer da RMC, né, Sidão? Olha, a Mata Santa Genebra, Mirna, é uma joia, né? Você teve a oportunidade, né, de fazer vários programas lá quando eu era presidente, né? Ali é uma joia, ali nós temos ali árvores centenárias, árvores aí de 400 anos de idade, peroba, rosa, jequitibá, jatobá, são árvores aí, indivíduos arbóreos que já foram extintos. Na maioria das cidades aqui do sul do Brasil, tem cidade aqui no estado de São Paulo que nunca viu uma peroba rosa, nunca viu, não existe mais, né? E nós temos aqui na nossa cidade, na Mata Santa Genebra, né? Sim. Temos mamíferos, grandes mamíferos, como a onça parda, a jaguatirica, o lobo-guará, né? Então, ali é uma joia, né? Nós, na frente da fundação, nós tivemos a oportunidade de, também até pelo meu conhecimento acadêmico,
expertise, junto com os técnicos, criamos o Projeto Genes, né? O Projeto Genes foi um projeto, assim, muito importante para a cidade de Campinas, né? Foi onde nós conseguimos plantar 50 mil árvores na cidade. Que é aquela proposta do reflorestamento. Perfeitamente, do reflorestamento. Não são agora as microflorestas, ou é um embrião da microfloresta? Eu acho que foi o começo lá atrás, tá. né? O Projeto Genes, com consultores de florestas urbanas, né? Aí agora, o prefeito sempre foi um entusiasta, sempre nos ajudou muito, né? E agora o microfloresta, né, que está em vários locais da cidade, é um projeto inovador, um projeto maravilhoso, né, do ponto de vista ambiental, né? Acho que Campinas está na vanguarda nessa questão ambiental. Sim, e como a gente pensa ainda dentro daquele escopo de quando você estava na gestão da mata, a questão dos corredores ecológicos, a gente ainda tem que evoluir bastante. Muito, né? Mirna, muito. Né? É uma questão que ainda, como diretor, né, de mobilidade e sustentabilidade, né? Sustentabilidade, nós estamos implementando essa questão sustentável, né, na INDEC, né? E temos vários projetos de sustentabilidade, e um desses é a questão dos corredores. Tá. Né? Os corredores, nós precisamos também dar condição para os animais poderem circular sem serem atropelados, né? Principalmente na região de APA, né? Principalmente a nossa grande APA, que é a APA Campinas, né? Sim. Ali tem um número muito grande de atropelamento, né? De animais, né? Foram feitos alguns, eu não sei, o nome é corredor quando não é passagem, aquela passagem aérea, né? Foram feitas várias aqui na cidade, várias. Mas precisamos ainda nos concentrar nos corredores. Nós fizemos vários, né? O prefeito, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, que são os corredores aéreos, as passagens aéreas, né? Mas nós precisamos ter mais passagens terrestres, né? Subterrâneo, passagem aonde criar ali uma lombada ambiental, né? Para que as pessoas se conscientizem, né? E ande em região aonde circula aí animais silvestres mais devagar e protegendo os animais também, né? Sim. Então, esse é um trabalho que nós estamos desenvolvendo, né? Qual foi o grande aprendizado lá na mata? Olha, o grande aprendizado na mata, Mirna, foi realmente conhecer a Mata Santa Genebra, conhecer a importância da mata, né? Com detalhes. Né? Vale a pena quem está em Campinas e conhecer a Mata Santa Genebra. Inclusive, gente, sempre há um agendamento para visitação, eles sempre estão anunciando momentos de visitas guiadas, inclusive, né, Sidão? Vale a pena conhecer a mata. Vale a pena porque Campinas temos aí muitos locais, né, para conhecer de turismo, né? Não só a Mata Santa Genebra, mas eu também convido as pessoas a conhecer a APA. APA Campinas, né, a circular ali, Souza, Jaquim Egídio, mas na região de floresta, né, ali na Candés, né, você vai ver muita coisa bonita, muita coisa que você vai falar, nossa, como Campinas é maravilhosa, né? Sim. Agora eu abri o Na Casa do Povo, lembrando que o Sidão, ele foi vereador por 4 mandatos. E eu queria lembrar que quando a gente conversava, quando você estava aqui na Câmara, Sidão, você inclusive tinha bastante esse olhar, você foi da Comissão do Consumidor, inclusive, isso, né? Você tinha bastante esse olhar, até porque eu lembro que uma vez nós conversamos e a gente tinha um programa aqui na Câmara, na TV Câmara, chamado Sala de Visita, há muito tempo, e você contou, olha, eu trabalhava com seguros antes, não é isso? Isso, perfeitamente. Trabalhava com seguros e você sempre trazia essa questão do ponto de vista do consumidor, a segurança do consumidor, a segurança de quem precisa utilizar um serviço, por exemplo, um serviço nas agências bancárias. E eu queria que você falasse dessa sua vivência, trazendo isso para o dia a dia da Câmara. Como que foi isso naquele momento? Então, eu, né, sendo vereador, né, eu fui corretor, como eu sou corretor de seguros até hoje, né, tem mais de 30 anos aí de profissão, né, e o olhar especial, né, do ponto de vista do consumidor, né, porque o consumidor, em muitos aspectos, em muitas questões, às vezes ele é negligenciado, né, desrespeitado, né, então, quando fui eleito vereador, nós tivemos a oportunidade, né, de propor alguns projetos de leis que viraram leis, né, na casa também,
também tenho assim que parabenizar e agradecer os meus pares, né, na época, que o pessoal tinha eram muito conscientes, né, nessa questão, né, quando apresentava algum projeto aí em defesa dos direitos do consumidor, eles eram unânimes, né, em estar defendendo os consumidores, né. Então eu fui muito feliz aí de ter leis importantes na cidade de Campinas. Né? Pode parecer simples, mas quem usa uma agência bancária, hoje nós temos, por exemplo, a divisória no que você está sendo atendido de quem está esperando para ser atendido. Que a gente teve aquele período das saidinhas de banco que chamava, a pessoa estava olhando dentro, uma pessoa olhando o que a outra ia fazer, se ia sacar dinheiro, etc e tal, e a pessoa saía da agência e muitas vezes era assaltada. É um dispositivo muito simples, mas que melhorou muito essa questão do atendimento no banco e essa segurança. Fala um pouquinho dessa ideia que virou lei na nossa cidade. Então, essa lei, ela nasceu assim de uma fatalidade, né? Um momento muito triste da nossa cidade, né? Onde nós tivemos um latrocínio ali perto na Rua da Conceição, perto da Caixa Econômica Federal, né? Onde um cidadão, na véspera de Natal, né? Nos dias antecedendo o Natal, com seu filho, e ele foi fazer um saque na agência ali da Caixa Econômica Federal e saindo um indivíduo seguiu, pediu dinheiro, né, e ele reagiu, né, e aí ele foi executado. Sim. E aí eu vi aquela foto, né, daquele pai, né, morto, né, e o filho chorando, né, um filho jovem, né, de 15, 16 anos, chorando em cima do... Aí eu falei, o que nós poderíamos fazer? E Campinas, ela era sempre saidinha, era latrocínio, era roubo, era golpes dentro das agências bancárias, né, na região metropolitana, era um problema. E aí nós tivemos a oportunidade de estar conversando com o pessoal de banco, conversando com segurança, conversando com pessoas que chegou a debater isso aqui na Câmara, né? Debatemos aqui, houve um debate. Aí nós conseguimos criar um projeto bem elaborado, que ia ter condição de dar segurança para o cidadão. E nós também assim tem que agradecer muito aos vereadores, porque os vereadores logo viram a importância do projeto, todos estavam empenhados, né, nas comissões para aprovar o projeto. Aí o prefeito, na época, eu não lembro se o prefeito era o Dr. Hélio, era o Pedro Serafim, também foi muito sensível, né, que sancionou o projeto, né, mas só que nós tivemos uma resistência muito grande do setor dos bancos, da Febraban. A Febraban não queria, porque ia aumentar o número de funcionários, via que ia ter problema dentro da agência por causa das divisórias, né? Mas aí nós vencemos aí todos esses obstáculos. E hoje não é só Campinas, né? Aquele projeto, ele nasceu em Campinas, aí a Febraban levou para o Brasil inteiro. Como iniciativa dela depois. Como iniciativa. Mas copiou da sua lei, né? A lei, ela nasceu aqui, a lei, né? Então, assim, eu fico feliz porque muita gente, né, foi salva, né? Essa é a realidade ali. Foi um projeto que salvou vida. E assim, eu nem me coloco como um grande autor, não. Eu acho que a Casa do Povo, o Legislativo Campineiro, os vereadores da época, eles foram muito sensíveis e realmente compraram a briga, entendeu? Porque eu sozinho não conseguiria, né? Os vereadores foram sensacionais. A gente está em período de COP aqui no Brasil, né? Discutindo tantas questões ambientais e etc e tal. E a gente sabe que a sacolinha de supermercado, ela é algo que tira o sono de muita gente, principalmente quando a gente fala nessa questão de quanto tempo essa sacolinha leva para, digamos que ser mais de 200 anos, né, por aí. E aí você, em 2012, teve uma lei de sua autoria que obrigou os estabelecimentos comerciais a fornecerem gratuitamente sacolas biodegradáveis para que as pessoas pudessem levar mercadoria. Foi naquela coisa era primeiro o saco de papel, né? Depois veio a sacolinha, aí depois, quando foi a biodegradável, eles começaram a cobrar, não foi isso naquela ocasião? Isso. Na realidade, a Associação Paulista, né, de Supermercados, assim, houve um embate,
essa casa aqui também, ela foi sensacional, porque os vereadores ficaram do lado e foi um embate mesmo, né, com a Associação Paulista do Supermercado, onde eles eram contra. De repente, quando eles viram que eles começaram... porque a sacola tradicional, ela leva 100 anos 100 na anos, natureza. tá. 100 aanos. E a biodegradável, com 2 anos, ela é biodegradável. Ela, né, ela derrete, ela... né, e na própria... né? Então, tipo assim, nós conseguimos não só essa questão do consumidor, de ter uma sacola para levar, gratuita para levar os produtos para sua casa, e também na questão do meio ambiente, né, que era uma sacola essa sacola que está sendo usada hoje em Campinas, é uma sacola que ela agride muito menos o meio ambiente. A gente precisa avançar ainda um pouco mais, mas já é um primeiro passo. Que Campinas, ela foi pioneira, viu? Porque São Paulo mesmo, até recentemente, não tinha resolvido essa questão. Outra questão também que envolve o meio ambiente é a questão do óleo. Tem aí, Sidão, inclusive, uma quantidade de 1 litro de óleo, o quanto que ele, por exemplo, contamina a água. E as pessoas, cada vez mais, não é só questão de entupir uma pia, entupir ali a caixa de gordura. É uma questão que vai muito além. E eu queria que você falasse sobre isso, que a partir, então, dessa consciência, lá em 2010, nós também temos uma lei de sua autoria que fala do programa do reaproveitamento do óleo. Perfeitamente. Essa aí também foi uma lei, assim, né? Eu tive o privilégio de apresentar essa proposta e foi aprovada, né? É uma lei importante, né? Se nós levarmos em consideração que o ser humano, ele acha que a água é infinita. E não, a água ela é finita, e principalmente a água doce, né, nos nossos rios, né, e no Brasil. E qual que é o grande problema nosso? O problema nas cidades era que as pessoas, óleo de fritura, jogavam no ralo da pia, jogavam no lixo, descartavam totalmente de forma irregular. E só para você ter uma ideia, Mirna, 1 litro de óleo de fritura, ele contamina aí mais de 20 mil litros de água, né, na hora do tratamento, contamina, né, e acaba contaminando os lençóis freáticos, né, chega até os aquíferos subterrâneos, né, que é uma coisa que às vezes nós não paramos para pensar, Mirna, que aqui, ó, nós estamos aqui, ó. Mas embaixo aqui nós temos os lençóis freáticos e temos os aquíferos subterrâneos, mais embaixo, entendeu? Olha, e esse óleo, ele desce e vai poluindo tudo, entendeu? Olha aqui, ó, tá explicando, inclusive, que essa contaminação que você fala, ele contamina de uma certa forma que ele facilita, inclusive, a proliferação de vetores. E quando a gente tem, por exemplo, em rios e lagos, o óleo não deixa entrar a luz e oxigênio, que é importante para a vida ali que está, né, para peixes e outros organismos vivos que vivem naquele ambiente. Ou seja, é uma destruição, né? É uma destruição. A gente precisa do óleo, fora que o óleo ele pode ser reutilizado, transformado em sabão e até outros produtos. Na indústria, né? Só para você ter uma ideia, essa massa de vidro, que é muito utilizado, né, pela sociedade, é feita do óleo. Sim. Né, sabonetes, sabão e vários outros produtos. Então a gente precisa ter um pouco mais de consciência. Tem alguns condomínios que inclusive hoje já tem um lugar para que as pessoas possam depositar o seu óleo usado, né? Mas é importante que cada vez as pessoas tenham maior consciência dessa questão. E eu estou falando aqui agora uma curiosidade, Sidão. Quando que você fez o curso de pós-graduação em meio ambiente? Gestão ambiental? Faz uns 5 anos. Uns 5 anos, mas a sua lei aqui, olha, é de 2010, quer dizer, você sempre teve essa preocupação. Sempre, viu, Mirna? Sempre, porque eu acho que todo cidadão, Mirna, tem que ter essa consciência, né? Na realidade, nós somos aqui, vivemos num planeta onde temos aí vários seres, né? E o ser humano é mais um, né? Agora nós temos, só que os outros seres, né, os passarinhos, né, a baleia, não destrói o planeta, né? E nós sim. Nós sim. Só que nós temos condição de reverter isso, né? Temos. Através da nossa tecnologia, da nossa inteligência. Né? Sim. Sidão, uma outra questão ainda falando de segurança, voltando à questão dos bancos,
Bem antes da pandemia já tinha uma lei, inclusive falando do álcool em gel. Eu queria que você falasse por que você pensou nessa questão do uso do álcool em gel e também assentos nas agências bancárias. Então, aí, no caso do álcool, Mirna, né, foi aquela primeira, tivemos uma pandemia, né, daquele vírus HN1, que ainda está, né, circulando. É que naquela época não tinha a vacina como tem hoje, é isso, era né? Da gripe, né? Isso. E nós tivemos a oportunidade, né, de apresentar esse projeto, aprovamos, né, pensando nisso, né, que é onde o cidadão ele vai no banco, ele utiliza o caixa eletrônico e ele tem um álcool gel ali do lado para ele já fazer ali a desinfecção, né, da mão, sim. Né, e não fazer a transmissão do vírus, né? Então, tipo assim, simples, foi simples, mas que resolve. Que depois, né, todo mundo usou muito na Covid. Muito, né? Na Covid. Tanto que daí a lei foi ampliada para outros estabelecimentos. Para supermercados, postos de gasolina, né, onde tinha os caixas eletrônicos, que era, no caso, para a pessoa utilizou, porque muitas pessoas utilizavam, né, ali, através do cartão, né, de débito, de crédito, e aí ele já passava o álcool para limpar a mão, né, e não fazer a transmissão, né. Sim. Agora, quando a gente... E os assentos? Porque sempre foi uma briga. Eu sei porque, gente, eu comecei a trabalhar com 13 para 14 anos, fazia, que a gente chamava de serviço de banco, né, que os menores aprendizes faziam, ficávamos horas em pé nas filas dos bancos. O assento foi uma forma de minimizar essa angústia da espera de ser atendido no caixa. Tudo bem que hoje é bem difícil, porque hoje a gente tem o banco dentro do celular, né, todo mundo tem aí a disponibilidade de um serviço digital, mas antes não tinha. Na época, Mirna, foi mais nesse sentido mesmo, né? Era o cliente, ele era desrespeitado, né? Ficava ali em pé, às vezes... Horas, não tinha tempo, não tinha senha, né? E aí nós criamos, né, esse projeto de lei, que virou lei, né? Obrigando de acordo com o número de clientes que a agência tivesse, ter um número de assento, né, para o cliente, de cadeiras confortáveis, né, para o cliente estar confortavelmente esperando, né. Hoje quem circula em Campinas, e apesar da gente ter dispositivos que levam a gente até o endereço olhando no celular, a gente muitas vezes olha aquela placa no poste na rua e tem o nome da rua, e muitas delas hoje, na maioria delas, tem também o CEP daquela rua. E isso é por conta também de uma lei de sua autoria, em que foi sancionada em 2006. E hoje ainda, Sidão, para você ter uma ideia de quanto as pessoas em casa pensam que um CEP não tem importância, a gente tem tramitando aqui na Câmara hoje propostas que tratam de que obrigatoriamente, por exemplo, como a gente tem aí um programa de regularização fundiária, que esses bairros que sejam regularizados, quando se tratar de uma viela, quando se tratar de uma passagem, de uma travessia, também possa ter CEP. E lá, essa identificação, você já pensou nisso? Tem o nome da rua, mas tem o CEP. Então, era um problema de informação mesmo, né? A cidade grande, que nem Campinas, onde você tem aí centenas de bairros, né? E às vezes você tinha uma rua, uma avenida que ela passava por 2, 3 bairros, né? E aí o cidadão ficava perdido, né? E aí nós também tivemos essa alegria de estar apresentando um projeto de lei, né? Um projeto que nós vivíamos já numa época de informação, num momento de informação. Sim. E aí a placa ela ficou com mais informação, tendo o nome do bairro, o CEP, o nome da rua, e isso melhorou muito aí a vida do cidadão campineiro, né? Sim, falando em melhorar a vida, e hoje, inclusive, a gente falou no comecinho, você tem um cargo de direção na Secretaria de Transportes, mas também é uma lei de sua autoria, já falando de transporte, a questão do GPS nos ônibus. Na época, o que estava acontecendo que foi necessário termos uma lei como essa? Olha, Mirna, na época, nós apresentamos esse projeto de lei porque também o GPS era inovação, era uma coisa moderna, era o novo, né? E nós queríamos, na época, que
nós tivéssemos informação onde o ônibus está, o horário dele passar certinho, né? Logo depois veio um dispositivo, né, que se chamava... Para que as pessoas possam acompanhar onde está o ônibus para ir para o ponto. É para ir para o ponto, né? E para dar segurança, para dar qualidade, né? Porque pelo menos você conseguia acompanhar, olha, o ônibus está chegando, né? Então você vai para o ponto para ficar 1 minuto, 2 minutos, né? Hoje é corriqueiro, mas há 10 anos isso era uma novidade. É novidade, né? Uma inovação, né? E isso só foi... teve condição por causa do GPS, né? Sim. E hoje, inclusive, até todo o monitoramento que é feito através na INDEC, né? Todo esse monitoramento no BRT é por causa do GPS, porque você consegue online ver onde ele está, entendeu? Então essa lei, ela foi uma lei assim, inovadora, uma lei moderna, né? E também os vereadores aqui também, né? A cabeça acompanharam, né? O pensamento, né? A gente falou no começo da entrevista sobre a questão da mobilidade e ainda o que a gente precisa avançar no que diz respeito à segurança para o pedestre, principalmente. E em 2007, olha, nós estamos há 18 anos dessa lei? 18 anos. Então, olha, você fez uma lei que hoje os edifícios residenciais, comerciais, prédios públicos e particulares com grande fluxo de veículos tem que ter aquele sinalizador, que é aquela luzinha com barulhinho para identificar que está saindo ou entrando um veículo. Algo também que parece muito simples, mas que garante essa segurança. Perfeitamente, Mirna. Também era um problema, né? Porque muitos prédios não tinham nada, né? E às vezes o cidadão estava passando, né? Não acabava tendo problema de atropelamento. E também o cidadão que tinha deficiente visual, né? Que era um problema para ele, né? O deficiente visual, né? Na questão que o sonoro, porque ele escutava o som, sim, né? Então quer dizer que um carro vai sair ou vai entrar. Vai sair ou vai entrar, né? Então também é o que você falou, é uma simples, mas que foi assim muito eficiente, né? Sim. Aí pensando na questão da importância da pessoa com deficiência em nossa cidade, nós temos 2 leis de sua autoria. Uma de 2008, que fala de um local específico, no caso do cadeirante, no estádio de futebol, que ele tenha lá o seu lugar reservado. E no caso também, em 2009, já é uma outra lei, que fala do cadastro de profissionais com deficiência de responsabilidade da prefeitura, numa espécie de criar um banco para que essas pessoas possam ser inseridas no mercado de trabalho. Hoje, o que se fala tanto de equidade, de direito da pessoa com deficiência, a gente sabe que tem um grande gargalo ainda no mercado profissional. Queria que você falasse dessas 2 iniciativas. Ah, tá. Então, também 2 leis, assim, muito importantes, viu, Mirna? Porque, primeiro, o cidadão que tinha cadeirante, ele ia no estádio e não tinha lugar para ficar, né? E você tinha um muro ali alto, onde ele pagava e não via o jogo. Sim. Aí foi aonde nós tivemos aí a felicidade, né, de propor um projeto de lei. E aí, inclusive, você vai na Ponte Preta, tem um local, você vai no Guarani também tem, né, onde ele sobe com a hoje sua já cadeira. É garantido. Não, hoje ele fica ali numa situação como se fosse um camarote, né, para ele, né? Sim. Ele vê o jogo, né, vai embora satisfeito, né, com o time dele, né? Então, através da lei, né? E na questão desse cadastro, porque também, né, cidade tem um percentual, como todas as cidades, né, de pessoas com necessidades especiais, né? E no sentido de criar esse cadastro, né? Porque às vezes a empresa quer contratar, né? As empresas querem contratar, né? Mas não sabe, mas não tinha na época, né? Esse cadastro, né? Então nós conseguimos aprovar essa lei na cidade de Campinas e assim foi uma lei também assim muito boa, né? Em prol desse cidadão, né? Sidão, hoje a UPA do Carlos Lourenço, ela é uma realidade em nossa cidade. Inclusive, nós já tivemos aqui a presença do ex-prefeito Jonas Donizete, que falou da importância dessa UPA, inclusive naquele momento da pandemia em que ela se tornou um hospital referência para atender as vítimas da Covid-19. E a UPA, eu lembro que a gente, inclusive, acompanhou você em um lugar que mostrava um terreno, mostrava aquele terreno inicialmente com
com um monte de entulho, com uma série de coisas, e você lutando por aquela UPA. Eu queria que você falasse de todo esse processo até nós que Campinas tivesse efetivamente a construção e a operação da UPA. Olha, Mirna, ali foi na minha vida pública, assim, muito importante, na questão da saúde. Eu fico muito feliz, né? Por quê? Porque a UPA era uma necessidade, né, na Zona Sul. Não tínhamos, né? O pessoal tinha que se deslocar até o Hospital Mário Gatti, tinha que ir para São José, tinha que ir lá para Padre Anchieta, e acabava muita gente, né? O atendimento, né? Então era uma dificuldade. Ia para Valinhos, né? Em Valinhos, às vezes, até a Valinhos já tinha os problemas deles lá, né? E aí, na época, até o então prefeito, o Dr. Hélio, nós conversamos com ele e nós começamos essa luta, né? Como você falou, levamos ele lá, mostramos o local, né? Onde tinha um terreno que tinha condição de instalar essa UPA, né? E aí foi uma luta. Aí depois parou a obra, né? Essa obra ficou muito tempo parada. 8 anos parado? 8 anos parado, né? E a gente ali na luta, né? E aí é o que você falou, né? Tivemos aí a gratidão no sentido do prefeito Jonas Donizete, né? Conversei muito com ele e ele reiniciou as obras, né? E colocou a UPA para funcionar, e a UPA está aí, né? Aquilo que você falou. Na pandemia, né, quantas vidas, né, aquela UPA na pandemia ali, que ela virou um centro ali da questão do tratamento do Covid, né, quantas vidas salvou, e na questão hoje, né, de acidentes, do atendimento ali, do dia a dia, né, quantas vidas, né, quanto trabalho importante a UPA do Carlos tem feito para o cidadão campineiro, né, salvando vidas mesmo. Hoje né? Campinas tem quantas UPAs? Carlos Lourenço, São José e Padre Anchieta? E o Campo Grande. Ah, né? e o Campo Grande, é verdade. Tem a UPA do Campo Grande. Então, quando a gente pensa nessa questão da saúde, a UPA teve um papel fundamental ali. Fundamental. E eu fico feliz, né? Eu acho que a vida do homem público, acho que é isso, né, Mirna? A gente ser eleito, né? Quando o vereador é eleito, o vereador ele tem um compromisso com o seu eleitorado. Hoje você é suplente, é isso? Sou o primeiro suplente. De qual partido? Do União Brasil. União Brasil. Do União Brasil. Tá. Então, quando você é eleito, você tem um compromisso, né, com o povo, compromisso com o povo de Campinas, né? E são os anseios, né? O vereador, ele é o para-choque, ele ouve os anseios, né, da população, e ali era uma reivindicação assim muito antiga, né, de termos ali uma UPA, né, um pronto-socorro que atendesse todo esse cidadão ali da Zona Sul. Cidadão, a gente já está encaminhando para o final do nosso tempo aqui na Casa do Povo. É muito diferente ser legislador e depois ter um cargo executivo? E qual a diferença ainda quando a gente pensa, por exemplo, a fundação, ela é algo ligado à prefeitura, mas é uma administração indireta. Indireta. Hoje você está na direta. Direta. Como que é isso tudo? Então, Mirna, eu fui vereador de 16 anos. Sim. Né? Estranhou? Tipo, o que eu tenho que falar para você é que aprendi muito. Aqui Tá. você aprende muito. A vereança é uma universidade. A vereança ela é um doutorado, né? Tá certo. Então a gente aprende muito na questão da administração. Só que o vereador ele pede, o vereador ele indica, né? O vereador ele cobra, né? Eu fiscaliza. Eu tive a felicidade de ser um legislador, né? Foi corregedor da Câmara. Corregedor, né? Era um vereador que gostava de legislar, né? E agora, quando você vai para o executivo, aí tive a oportunidade de ser presidente da fundação, né? Onde é da administração indireta, né? Onde lá é uma pequena prefeitura, né? A fundação. Ah, entendo. É uma pequena prefeitura. E tivemos essa oportunidade, né? De ser como gestor, né? E também devido também ao meu conhecimento acadêmico, né, que vamos buscar aí nas universidades, de estar pensando também o meio ambiente, né? Então a gente temos condição de pensar, de criar projetos, propostas, né, na questão ambiental, né? Lá também temos um pessoal muito bom, né? Biólogos, engenheiros ambientais, né? Então, tipo assim, é um time bom, muito bom. Eu acho que a Mata Santa Genebra, eu acho que a fundação ali, ela tem que produzir, né? Continuar produzindo,
propostas ambientais, né, projetos ambientais. Sim. Né? Ela tem essa expertise, ela tem essa missão, né? E agora, como diretor, né, da Secretaria diretor de Mobilidade e Sustentabilidade, né? Também aquilo que eu falei para você, né? Eu também tenho uma pós-graduação de urbanismo, né? Então isso me ajuda muito, né? Porque eu vejo a cidade de uma forma diferente, né? Então a gente quer uma cidade que, assim, num pensamento mais voltado para o cidadão que anda de a pé, o cidadão de bicicleta, né? Uma cidade segura, né? Uma cidade onde você possa caminhar com seus filhos numa calçada sem ter risco de sofrer mal nenhum. Também a questão que você falou, a construção onde o nosso motorista seja um motorista mais educado, né? Que você pisou na faixa de pedestre ali, né? O condutor já para, né? Dá prioridade para você, né? E não é só o condutor também, porque outro dia o condutor, coitado, ele até parou aqui na frente para mim, o que veio de trás bateu nele. Esse é o problema. Então você prestou atenção, porque às vezes até o condutor ali, ele quer fazer a parte dele, a questão da educação, mas aí tem um outro atrás, né, teria que ser uma conscientização aí coletiva, verdade, Sidão. É isso que nós estamos querendo, né? Fazer com que a pessoa sempre pensar, aquele pedestre ali, aquele cidadão de bicicleta, pode ser meu pai, a minha mãe, Tô chegando filha, perto, né? de um lugar que tem uma faixa, já vou reduzir um pouco. Reduzindo, aí o outro já, olha, tá parando lá, vamos dar condição, né, para que seja uma cidade segura, humana, né? A humanização da cidade, a humanização do trânsito. É verdade. Sidão, muito sucesso nessa nova missão. E uma perguntinha que não podia deixar de faltar, né? Sente saudade da Câmara? Claro, nossa, como tem saudade, né? Porque é 16 anos, né, Mirna? É muito tempo, né? E a gente aqui, muitos amigos, né? Aqui, os vereadores. Conhece quase todo mundo. Cheguei, já estava aqui tomando café, conversando com as meninas. Todo mundo aí, né, os funcionários antigos, né, os colaboradores antigos. Para mim, eu sou grato o tempo que fiquei na Câmara Municipal, o respeito que eu tenho pela Câmara, o carinho, né? A Câmara Municipal ela é muito importante para a sociedade campineira, né? E os vereadores aí estão produzindo muita coisa legal para a cidade que eu tenho acompanhado. Tá, a gente também acompanha e tendo novidades sobre o seu trabalho, manda aqui para a nossa redação que a gente com certeza acompanha. Sidão, muito obrigada. Obrigado, Mirna. Obrigado. E o Na Casa do Povo fica por aqui, lembrando que você pode entrar lá no youtube.com/TV Câmara Campinas e digitar Na Casa do Povo. Na nossa playlist, a gente tem a primeira temporada que nós conversamos com os vereadores sobre vida pessoal, sobre uma série de coisas, onde eles nasceram e tudo mais. Depois a gente falou sobre vida política, depois como é ser vereador em Campinas. E agora, claro, nós estamos na temporada de ex-vereadores e a gente acaba de conversar com Sidão Santos. Até um próximo Na Casa do Povo.